Bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num evento que, olha, pode ser um divisor de águas. A primeira reunião oficial da UPAM, a Unidos pela Paz Mundial. Exato. A nossa fonte é o roteiro detalhado desse encontro lá em Genebra, que juntou 42 das maiores potências globais. Isso mesmo. E a nossa missão aqui é simples. Entender o clima, sabe? Os discursos que deram o tom e, claro, os compromissos que saíram desse primeiro dia. Pois é. E o cenário que o roteiro descreve, ele passa uma sensação de solenidade, mas, ao mesmo tempo, uma esperança muito forte no ar. Imagino. Pensa num centro de convenções super moderno, aquela mesa redonda gigante para as 42 nações, bandeiras todas alinhadas, o símbolo da UPAM brilhando nos telões. Nossa! E não era só representante oficial, não. Tinham observadores espirituais, o embaixador fundador estava lá. O clima era de algo grande começando, sabe? Totalmente. E a cerimônia em si, como foi? O roteiro diz que começou bem formal. Sim, bem formal. Chegada dos representantes, aquela música inspiradora de fundo e uma voz narrando, né? Para dar o peso do momento histórico. Aham. Aí, logo depois, o mestre de cerimônias apresentou o fundador para o discurso de abertura. E esse discurso do fundador, pelo jeito, foi o ponto central, né? O que ele quis passar ali. Qual foi a mensagem principal? Olha, sem dúvida foi o coração do evento. A ideia central era colocar a UPA não como, sei lá, mais uma sigla internacional, mas como um pacto, sério, solene mesmo. Um pacto, entendi. É um compromisso de usar a tecnologia para a vida, de combater fome e doença de um jeito direto, sabe? E de exercer liberdade, justiça, ordem e poder, mas com uma ética muito clara. Ele tentou buscar princípios universais, um terreno comum para todos ali. E teve um ponto bem específico que me chamou a atenção no roteiro, a menção a uma égide divina. Ele falou em Deus, o Deus de todas as religiões, guiando a justiça. Isso é bem diferente, né? Com certeza. É bem diferente do que a gente costuma ver nesses fóruns geopolíticos. Incluir essa espiritualidade universalista de forma tão explícita num pacto desses é, assim, muito incomum. E o que isso sugere, na sua opinião? Bom, talvez seja uma tentativa de dar uma base ética para a OPAN que vá além só das leis internacionais, sabe? Buscar um apelo mais profundo, quem sabe para conseguir um tipo diferente de legitimidade ou um compromisso mais forte das nações. Faz sentido. Mas, assim, apesar desse pilar ético e espiritual, o discurso também teve pontos bem pragmáticos. Ah, é? Tipo o quê? Quais foram esses compromissos mais concretos que ele colocou na mesa? Ele foi bem direto ao ponto. Diálogo constante entre as nações como a ferramenta principal e um ponto-chave, ajuda humanitária 100% fiscalizada e direcionada. Ele frisou bem, sem desvios. Isso é forte. Sinaliza uma desconfiança com o que existia antes, talvez. Pois é, aponta para isso. E também uma proibição bem clara de armas de destruição em massa, as químicas, as biológicas e, ele usou um termo interessante, as de controle em massa. Armas de controle em massa? Além das químicas e biológicas? O roteiro explica o que seria isso? Fiquei curiosa. Então, o roteiro não entra em detalhes. É um termo meio vago ali no contexto. Pode ser que se refira a tecnologias novas, né, com potencial de manipular populações, vigilância extrema. Entendi. Talvez seja uma preocupação já olhando para o futuro, mas a fonte que a gente tem não especifica. O foco, claro, é em barrar tipos de armamentos que são vistos como desumanos ou que desestabilizam tudo. Interessante essa mistura de visão de futuro com proibições bem específicas. E ele citou o Brasil também, né? Citou, sim. Usou o Brasil como exemplo do potencial que o mundo tem na área de alimentos. Ele sugeriu que, com o apoio certo, com a estrutura correta, ou seja, a estrutura da ONU, daria para reduzir bastante a fome no mundo. Legal. É um jeito de mostrar que a organização quer ter essa pegada de resultados práticos, verificáveis. Tá, então o fundador apresentou essa visão bem ambiciosa. E as potências, como EUA, China, Índia, o próprio Brasil, reagiram ali na hora. O roteiro sugere que houve uma sintonia inicial, certo? Pois é. As falas dos representantes desses países, mesmo sendo curtas, mostram um alinhamento público naquele momento.
todo mundo reafirmando o compromisso com paz, segurança, diálogo, cooperação. Aham. A China falou em desenvolvimento pacífico, o Brasil reforçou o combate à fome, a Índia falou em unidade. Claro que, né, o primeiro dia é a cerimônia de lançamento. É o esperado, né? Todo mundo na mesma página, publicamente. Exato. O esperado é esse consenso público inicial. Resta ver como isso vai se desdobrar na prática, né? Com certeza. E para selar tudo isso, teve um ato simbólico, né? O roteiro fala disso. Isso. A assinatura da cláusula final do contrato UPAM. Imagina um pergaminho enorme passando pela mesa redonda e cada um dos 42 representantes assinando. Eu amo. É um gesto diplomático clássico. Mas ali pareceu ter um peso extra, sabe? Marcar o início oficial das operações mesmo. A passagem da intenção para a ação formalizada, selando o pacto que eles tinham acabado de ouvir. Então, para a gente fechar esse nosso mergulho no roteiro da UPAM, a organização surge com essa proposta bem definida de buscar a paz através de cooperação monitorada, diálogo contínuo, banimento de armas específicas e um ataque direto a crises como a fome. Exatamente. E tudo isso com um forte componente ético e até espiritual declarado desde o início. Perfeito. É uma estrutura que tenta juntar o pragmatismo, tipo fiscalização rigorosa, proibições claras, com um apelo a valores universais. Talvez para buscar um tipo diferente de engajamento dos países membros. Bom, no fim das contas, o que fica disso tudo, né, para nossa reflexão final, eu deixo uma provocação. Pensando nessa ênfase toda na fiscalização da ajuda humanitária, nessa proibição explícita de certos tipos de armas, que tipo de falhas ou desconfianças com os mecanismos internacionais que já existiam, essa nova estrutura da OMPA parece querer, assim, explicitamente superar desde o primeiro dia? Fica aí para a gente pensar.